Meu amigo, para surpresa de ninguém, já era de se esperar, o brasileiro tem cada vez um pessimismo crescente, um pessimismo maior em relação à economia brasileira. É um fato. Olha aqui, aquela mesma pesquisa futura que eu repercuti no canal falando sobre a popularidade do Lula e tudo mais, que depois eu deixo recomendado no final desse vídeo para você assistir a análise que eu fiz aqui. Modéstia à parte, ficou bem legal e eu falei antes de todo mundo no mundo libertário sobre essa pesquisa do Lula derretendo. Essa mesma pesquisa mostrou a opinião do povo brasileiro a respeito do cenário econômico atual. E olha aí, quase 60% dos entrevistados acreditam que o atual cenário é ruim ou péssimo. Não é aprovação e desaprovação do cenário, não. É quem realmente acha que a vaca já foi para o brejo e as coisas vão ficar difíceis, vão ficar muito complicadas nos próximos meses. Então, vamos conversar sobre esse assunto, analisar esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, isso ajuda muito o meu trabalho, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa, já falei, ela analisou ali uma quantidade de pessoas nos últimos dias, é bem recente, então é uma pesquisa que de fato traz ali, são 1.000 pessoas, né, entre os dias 19 e 22 de março, 3 pontos de margem de erro ali, etc. É uma pesquisa bastante recente e que traz, portanto, né, uma visão atualizada a respeito da economia brasileira, né? Essa notícia foi divulgada hoje, diferentemente do resto dessa pesquisa futura, que falou a respeito da questão eleitoral, que foi divulgada ontem. O pessoal publicou ontem também o resultado, mas saiu nas notícias hoje. E pois bem, olha só, a avaliação da economia. De novo o pessoal coloca aqui, né? A avaliação negativa da economia cresceu 6,8 pontos. Não, essa pesquisa não analisa a avaliação positiva e negativa da economia. Para você analisar isso, eu já falei em várias oportunidades, mas é sempre bom questionar a própria pesquisa, a metodologia em si. Eu acho importante, é um exercício importante para se fazer. A própria pesquisa tem que trazer, né, a resposta, aliás, a pergunta, indicando esse tipo de análise. Você considera que a economia brasileira está positiva ou negativa? Ou está caminhando bem ou caminhando mal? Algo nesse sentido. Você tem que ter duas opções claras. O que foi analisado aqui é a opinião ruim, péssimo, regular, bom e ótimo. Qual que é o problema? É que você não sabe o que o regular pensa. Se pensa que a economia está boa ou se pensa que ela está ruim. Pode ser qualquer um desses cenários. Que a economia não está agradando, não está interessante, mas considera como regular. Para ele deveria ser ótimo ou bom. Então seria uma desaprovação dentro da faixa do regular. Ainda assim dá para a gente tirar uma conclusão muito boa a esse respeito. Olha aqui, né? Como que o pessoal tem considerado a economia. Atualmente, 59,1% desses entrevistados consideram que a economia está ruim / péssima. E essa avaliação também estava nesse patamar, perto disso, no início dessa série histórica, exatamente 2 anos atrás. Não lembro exatamente o que causou essa percepção na época, era começo do governo Lula, mas veja o quanto que essa percepção de ruim ou péssimo caiu consideravelmente na meiuca do governo. Até agora, dessa metade de governo Lula, um pouco mais da metade. Até mais ou menos agosto do ano passado, quando a percepção de que a economia brasileira estava indo mal começou a disparar consideravelmente e a avaliação aqui de ótimo ou bom desceu a níveis patéticos, né? Na faixa aqui dos 13%, tem se mantido nessa região dos 13%, às custas da opinião, no caso aqui, o cômputo geral da opinião regular, que caiu para uma mixaria também aqui, né, 26,4%. Lembrando que o brasileiro é um otimista inveterado. Então, quando você vê esse tipo de coisa aqui, quase 60% da população falando que a economia está ruim ou péssima, e eu imagino 70% desaprovando a condução econômica do governo atual, é porque realmente a vaca está indo para o brejo. Mas não é só isso não, tá? Tem mais coisa envolvida nessa história aqui. Por exemplo, já criticando o governo Lula em si, né? Como que você avalia a atuação do governo do presidente Lula na criação de empregos?
Ruim ou péssimo, 42%, né? Não é o pior. Aliás, está empatado com o pior cenário da série histórica, né? Então, piores momentos do governo Lula, sem sombra de dúvida, sendo que naquela época onde o mesmo patamar foi observado, meados do ano passado, quase um ano atrás, a opinião ótimo ou bom quanto à criação de empregos estava lá em cima, quase 31%, agora caiu abaixo dos 28%, empatado com o regular, perdendo para o regular um pouquinho, né? Tá dentro da margem de erro. Ou seja, a decepção com o governo Lula está se tornando generalizada em matéria econômica. Eu gosto de dizer, isso aqui é um assunto muito importante de maneira geral para a avaliação de um governo e para a capacidade eleitoral dele, que é o que realmente importa nessa história. Mas aqui é que a coisa fica feia mesmo para o governo. A avaliação quanto ao combate à alta de preços. E aqui é uma surra que o governo Lula tem levado desde o início do seu mandato, desde meados do primeiro ano. Olha só, o combate aqui, ruim ou péssimo, estava praticamente empatado, né, com o ótimo ou bom, com uma pequena vantagem para o ótimo ou bom lá atrás. Então o pessoal estava gostando de como o governo Lula estava combatendo a alta de preços. Olha onde que isso aqui chegou. Uma alta praticamente constante do ruim ou péssimo nesse período todo, chegando a praticamente 2/3 da população. Lembrando que não significa que só 2/3 acham que o governo é culpado pela alta de preços atualmente. Tem uma parcelinha desse irregular que também não está gostando do governo em relação a isso. Então, isso aqui, mais de 70% tranquilamente, são pessoas que colocam diretamente a culpa da alta dos preços que nós estamos observando em absolutamente tudo, com especial destaque para os alimentos, mas também tem combustíveis, tem energia elétrica, tem um monte de coisa aí. Mas o pessoal coloca a culpa majoritariamente no governo Lula. É simples de entender, de perceber essa avaliação. Então são muitos indicadores colocados aqui que mostram que de fato há uma decepção com o governo Lula em matéria econômica. Porque tudo bem, o povo não entende muito bem os aspectos econômicos. O brasileiro tipicamente não entende. Se você fala de PIB com o brasileiro, IPCA, Selic, oferta e demanda, essas coisas, o brasileiro não capta isso muito bem. O brasileiro não compreende que uma política fiscal ruim, frouxa, expansionista, inevitavelmente vai levar a uma alta de preços. É um fato, isso é até simples de compreender do ponto de vista econômico. É uma coisa que se explica em 3, 4 minutos de conversa. Mas o brasileiro médio não é capaz de perceber isso na prática. O que ele percebe é a alta de preços na gôndola do supermercado. Então muita gente votou no Lula em 2022, fez o L, por não compreender, por não associar uma alta nos gastos, uma expansão fiscal com problemas econômicos sérios, numa janela aí de 2, 3, 4 anos, que é o que nós estamos vendo acontecer agora, fruto do início do governo Lula para cá. Tem coisa pior para acontecer ainda. A janela temporal da repercussão negativa de medidas econômicas desastradas é maior do que a gente poderia imaginar num primeiro momento. Ou seja, o que nós estamos vendo agora de desarranjo é referente talvez aí à virada de 2023 para 2024, aquele boom dos precatórios que o governo gastou pra caramba, despejou dinheiro na economia. Tem muita coisa para repercutir negativamente ainda. Essa é a grande preocupação. O Banco Central falou, meta de inflação para esse ano está fora de cogitação, não vai ser atingida. Então o pessoal não consegue compreender isso, por isso muitos votaram no Lula lá atrás. Agora estão percebendo a repercussão disso aí na economia. E, é claro, isso se reverte em números de popularidade ou de queda de popularidade, como nós temos visto acontecer. Isso é muito bom no fim das contas. Isso sepulta as chances do Lula vencer as eleições em 2026. Porque ele não vai reverter esse cenário econômico. Provavelmente as coisas vão ficar ainda piores. Então ele vai chegar muito enfraquecido para as eleições, né? Azar de quem se eleger, azar de quem suceder o Lula, porque vai pegar um país completamente deteriorado e vai ter muito, muito trabalho para resolver esse problema. Meu amigo, olha a situação do povo brasileiro, da confiança que o povo brasileiro não nutre mais na economia. A confiança do consumidor caiu e pelo terceiro mês consecutivo, ou seja, aponta
da cadeia produtiva, que é o consumo, o destino final de tudo que é feito, produzido neste país em matéria de bens e serviços, a confiança está caindo nessa ponta, o que, obviamente, tende a impactar a economia como um todo. Agora, essa desconfiança do povo brasileiro com o futuro da economia e com a sua capacidade de comprar, de ter o poder aquisitivo para colocar comida na mesa, ter acesso a serviços básicos e etc., a falta de confiança do povo na economia brasileira e em sua capacidade econômica não é exagerada. Tem motivos para isso, tem uma razão, é algo bastante razoável, de fato, porque o andar da carruagem demonstra o quanto que a economia brasileira está se depauperando, está se fragilizando. Vários fatores começam a saltar aos olhos de uma forma tão clara que até o povo mais humilde é capaz de perceber que algo não está indo muito bem com a economia brasileira. Então vamos conversar sobre esse assunto, analisar esses números. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, números de março aqui, que são divulgados pelo pessoal da Pinion, acho que é isso aqui, né? Enfim, mas uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial de São Paulo, que cria esse Índice Nacional de Confiança, o INC, no caso aqui, destinado ao consumidor brasileiro. Então, a confiança, né, esse índice do consumo para o brasileiro chegou a 97 pontos em março. Terceira queda consecutiva, uma queda de 2%, tanto na comparação com fevereiro agora, quanto na comparação com março do ano passado. Então, é uma queda olhando uma janela anualizada, uma queda olhando mês a mês. Também terceira queda consecutiva. Então, o ano de 2025 está em constante queda na confiança do consumidor. Janeiro, fevereiro e agora março. 97 pontos são algo bastante ruim também, porque qualquer número, qualquer valor abaixo dos 100 pontos representa pessimismo. Acima da marca de 100 pontos é um otimismo. Ou seja, ainda que houvesse uma queda, digamos, de 104 para 102 pontos, que é mais ou menos o que aconteceu em matéria de percentual, ainda estaríamos no cenário otimista. E eu lembro que eu falei lá atrás sobre isso mesmo. Olha, o povo tinha caído na época. Falei, o povo tá perdendo um pouco a confiança, mas o cenário ainda está otimista. O brasileiro ainda está otimista em relação à sua capacidade de consumo. Já não está mais, já caiu para o patamar do pessimismo, 97 pontos. Quase todas as regiões do Brasil mostraram queda na confiança. Só o Nordeste que teve uma alta e o Norte se manteve estável, né? Sendo que a classe mais baixa teve ali as classes D e E, que realmente lá embaixo tiveram um aumento de otimismo, deram uma melhorada nos números, mas classes A, B e C tiveram uma piora nessa expectativa, né? Seria interessante destrinchar um pouco mais isso aqui para saber por que em algumas regiões, em algumas classes, isso aqui melhorou de um mês para o outro. Mas é importante frisar também que isso pode ser uma resposta a uma queda acentuada. Você tem uma queda grande em determinado mês, a tendência é você ter uma melhora no mês seguinte. No cômputo geral, na avaliação geral, no longo prazo, numa janela temporal mais ampla, não representa melhora de cenário coisa nenhuma. Você vai ver a deterioração, a perda de confiança acontecendo. Mas numa análise curta, isso pode até enganar de fato, né? Agora, a grande questão não é tanto qual é a pontuação, quanto que isso representa de queda. A tendência é de queda na confiança. E eu sempre falo aqui no canal, o brasileiro é um povo tipicamente otimista, que vê tudo como positivo, que vê tudo como sendo potencialmente bom. Se não tá bom hoje, estará bom amanhã. As coisas não estão boas, mas eu confio que o Brasil vai para frente, a economia vai melhorar, minha vida vai melhorar, e etc. Ainda assim, esse brasileiro, otimista por natureza, não consegue ser otimista com a economia brasileira, né? E por que em matéria de consumo o brasileiro está tão negativo assim? Vamos dar uma olhada. Temos aqui alguns pontos interessantes a considerar, provavelmente você já imagina isso.
mas há um temor em relação ao futuro econômico no Brasil. É um fato e que a gente começa o debate a partir daí, né? Uma das maiores preocupações das famílias brasileiras hoje é a situação financeira, a condição de pagar as contas, olhar para o orçamento e ver que já não é possível comprar tudo o que se comprava antes, temos que começar a cortar alguns itens do nosso orçamento, da nossa compra, do carrinho de compras no supermercado, temos que trocar uma marca que a gente prefere por uma mais barata, consumir itens de uma qualidade inferior. Tudo isso acende um alerta na cabeça do povo. É isso que o povo sente. Ah, o mercado está projetando um PIB desacelerando. Ninguém tá nem aí para isso, ninguém liga para isso. Ah, o CAGED, IPCA, Selic subindo, ninguém se importa com isso. Vamos ser realistas, ninguém se importa com esses números. Agora, com preço no supermercado, o povo se importa. Com carrinho de supermercado mais vazio, o povo se importa. Com sacola de supermercado custando R$100, uma sacola cheia, o povo se importa muito com isso. E aí a confiança começa a cair, porque o que indica que esse cenário vai se reverter? Os mais otimistas, povo do governo mesmo, diz que a inflação vai cair, não que os preços vão cair, ou seja, o índice de inflação vai desacelerar, e não é bem assim também não, tá? A realidade. Mas ninguém fala que vai ter queda de preços, ou seja, o poder aquisitivo não vai ser restabelecido nos patamares anteriores. E o povo compreende isso, ainda que de forma implícita, ainda que sem saber citar números, métricas e razões para que isso aconteça. Me embolei todo agora, né? Então, o povo percebe na prática isso. Talvez não consiga explicar, mas percebe. Tem também aqui a preocupação com o emprego. Embora o Brasil esteja num recorde de empregabilidade, tem gente já apontando para o fato de que talvez o índice de desemprego comece a subir, né? Então, a redução nessas áreas, aqui na confiança nessas áreas, gerou desgaste no consumo, e aí você junta a alta de preços, que nós temos visto, inclusive nos últimos meses, patamares bastante elevados, você tem um cenário, então, de desconfiança crescendo. Aqui o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é dessa Associação Comercial de São Paulo, que encomendou essa pesquisa, a análise desse índice do consumo, ele falou o seguinte, que a retração do índice é o sinal aqui de um cenário econômico negativo. Nas palavras dele, né, os sinais de desaquecimento da economia evidenciados pela queda na geração de empregos, aliados à desaceleração da inflação no cenário de alto endividamento das famílias e juros elevados, aliados à aceleração da inflação, tem levado o consumidor a adotar uma postura mais cautelosa em suas decisões de compra. Isso é perceptível, isso é até previsível. Qual que é o problema envolvido nessa história? Bem, o problema é que o consumidor, com medo, vai comprar menos. Vai pensar duas vezes antes de comprar. Primeiro, ele vai deixar o supérfluo de lado. Vai cortar o supérfluo, vai sair menos para restaurante, sair menos para lanchonete, vai viajar menos, vai viajar para mais perto. Depois ele vai começar a substituir itens na sua cesta de produtos. E esse tipo de ação começa a prejudicar a economia como um todo. Algumas empresas com valor agregado de produtos maior vão sofrer o impacto, algumas atividades vão sofrer impacto, e aí a economia começa a desacelerar de maneira geral. Só que como nós temos uma tendência contínua de alta da inflação, o próprio Banco Central atestou isso, nós vamos entrar naquele cenário da estagflação. A economia parando, a economia perdendo ímpeto, mas os preços subindo. Aí, meu amigo, as coisas vão ficar ainda mais feias, ainda mais complicadas para todos nós, né? Meu amigo, você sabe bem que os Correios não vão muito bem das pernas, né? E eu tenho falado isso aqui no canal, inclusive fiz um vídeo falando sobre o rombo dos Correios. Recentemente, o mês de janeiro foi terrível. Enfim, a empresa está até devendo transportadoras, está com risco de parar de fazer entregas. Eu vou deixar recomendado no final deste vídeo aqui, um vídeo em que eu trato dessa questão específica. Mas, ainda assim, tendo prejuízos absurdos, astronômicos e crescentes, ainda assim, os Correios acharam por bem, com a excelente gestão petista que a empresa tem atualmente, só que não,
acharam por bem fazer um contratinho de publicidade com agências de propaganda, de marketing e tudo mais, 380 milhões de reais. E adivinha, a coisa pode ficar pior. Das 4 empresas listadas para fazer esses contratos, 3 estão envolvidas com algum tipo de esquema, de escândalo, de suspeita, gente, inclusive, que tem a ver com o Mensalão. Sim, o Mensalão que teve os Correios como o seu gatilho, o início das investigações. Meu amigo, estamos vendo, como diria o Cazuza, o futuro repetir o passado. É impressionante. Então vamos conversar sobre esse tema, analisar essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Correios, meu amigo, indo de mal a pior, claro, com a gestão péssima, uma gestão completamente equivocada, mal intencionada, eu diria, estou sendo injusto? Não sei, os resultados para mim são suficientes para tirar esse tipo de conclusão. A empresa apresentava lucro no governo no Bolsonaro, mesmo sendo uma empresa que tem cheiro de antiquada, de obsoleta. Fala sério, né? Os Correios têm um modelo antigo, modelo antiquado, tem monopólio da entrega de correspondências, de cartas. Caramba, quem que manda carta hoje em dia, pelo amor de Deus? Então, é um negócio que tem cheiro de obsoleto, cheiro de naftalina. Ainda assim, no governo Bolsonaro teve lucro, ou seja, dá para tirar um caldo dessa laranja ainda. Exceto se estivermos falando do governo Lula. Aí é prejuízo em cima de prejuízo. Porque os Correios tiveram lucro em cada um dos anos do governo Bolsonaro. É claro que deram uma pedalada agora, a atual gestão. Você sabe, né? O presidente dos Correios é um cara indicado, um advogado indicado pelo grupo Prerrogativas. Entende tudo de gestão de empresas, né? Pedalaram prejuízo de 2023 para o ano de 2022. O Tribunal de Contas está analisando essa questão, inclusive, né? Então, a empresa está com problemas sérios, com risco de insolvência. Já atrasou pagamento de funcionário, não pagou transportadoras, até o momento que eu gravo esse vídeo, as transportadoras, mais de 30, estão precisando receber dinheiro dos Correios, ameaçando paralisar as entregas, algumas já pararam, inclusive. Mas nesse cenário, a atual gestão dos Correios achou assim interessante fazer um contratinho de publicidade, né? Porque, na verdade, olha só, isso aqui tinha sido paralisado lá atrás, lá no passado, na época do Bolsonaro, né? Então, antigamente, né, desde 2022, os Correios não têm nenhum contrato ativo de publicidade. Por quê? O Bolsonaro suspendeu os novos acordos porque, né, chegou à conclusão seguinte, que os Correios estão em toda parte no Brasil, todo mundo conhece os Correios, não precisa ficar divulgando, fazendo marketing para uma empresa que já é conhecida por todo mundo, pelos potenciais clientes, pelos usuários, enfim. É uma empresa já consolidada, né? Só que é claro que o governo Lula não ia deixar isso continuar. É um absurdo não ter licitaçãozinha para marketing, para esse tipo de gasto, de investimento. Não dá, né, meu amigo? Temos que gastar dinheiro, temos que fazer as torneiras serem abertas novamente. Então, olha só, foi feita uma licitação que vai se encerrar agora no começo de abril, de 380 milhões de reais por ano, meu amigo. Isso aqui é por ano, com publicidade. Uma empresa, né, que tem aqui um rombo de 3,2 bilhões de reais no ano de 2024. Janeiro, 424 milhões de reais de rombo. Ainda assim, o pessoal acha que tem que investir em publicidade. Mas a coisa fica pior quando a gente olha as 4 agências finalistas. Na verdade, 3 delas, que são extremamente problemáticas, né? Então, as vencedoras foram essas aqui, as finalistas, né? Calix Comunicação e Publicidade Limitada, Filadélfia S.A., Push Comunicação Limitada e JCom Comunicação e Publicidade Limitada. Essa aqui, ao que tudo indica, não tem nada, não tem nenhum escândalo, não tem nenhum probleminha não. Já as outras, bem, a gente não pode falar com tanta certeza assim. Pois bem, vamos olhar os problemas dessas empresas aqui, né? Essas 3 primeiras se envolveram no passado em escândalos de corrupção, de alguma forma,
ligados ao próprio PT, não é de forma geral. Elas têm alguma ligação com o PT de alguma forma, né? Então, curiosamente, o pessoal aponta aqui, né, que essa aqui é a primeira fase da licitação, da análise aqui, né? Então, atualmente, a licitação está na fase de recursos das empresas que não conseguiram se classificar para essa fase. Então, né, a concorrência vai ganhar um novo prazo para a conclusão, caso passe tem algum recurso que prospere nessa etapa aqui, né? Agora, olha só. Nenhuma das maiores agências do Brasil que estavam inscritas nessa licitação conseguiu passar para a fase seguinte. Curioso, né? Olha só. Essa que está no primeiro lugar aqui, a Calix, ela foi fundada em 2003, é de Brasília, e o dono dela aqui é o cara conhecido como Marcelão. Ele foi assessor do ex-governador de Brasília, do Agnello Queiroz. Meu amigo, você lembra desse cara? Provavelmente do PT, obviamente, na época em que esse cara foi ali ele governador do Distrito Federal entre 2011 e 2015, né? Esse cara aqui, o Marcelão, perdeu o cargo depois que ele foi citado lá em 2012, porque ele estaria fazendo parte, de acordo com a Polícia Federal, da interceptação ilegal de e-mails de adversários políticos, né? Essa agência de publicidade já existia na época e já funcionava também, ele trabalhava nela mesmo sendo assessor naquela época ali, né? E de acordo com as investigações, esse Marcelão seria colaborador de uma pessoa ligada ao Carlinhos Cachoeira, faria parte da equipe ali, do grupo dele. Carlinhos Cachoeira é um conhecido bicheiro desse submundo da corrupção, né? Essa é a primeira empresa listada ali. A segunda empresa é a Filadélfia Comunicação, está em segundo lugar. Ela pertence a essa pessoa aqui, Érica Fantini Santos, que é enteada do senhor José Roberto Moreira de Mello, um advogado que é ex-sócio do Marcos Valério. Pois é, sim, do Marcos Valério, aquele operador, um dos operadores do mensalão famoso publicitário Marcos Valério. Desnecessário fazer a apresentação desse cara, né? Sendo que a Filadélfia já tem um contratinho lá com o Ministério das Comunicações, 14 milhões de reais para prestar serviços de comunicação digital com esse ministério durante um ano, né? A empresa fala que não tem ligação nenhuma com esse advogado aqui, com o José Roberto Mello, né? Que também esse cara respondeu uma condenação na Justiça Federal lá no Rio de Janeiro por causa de corrupção e lavagem de dinheiro do mensalão, envolvido também nesse esquema aqui do mensalão. Já a terceira colocada, a Push Comunicação, ela tem aqui um histórico de suposta ficha suja, porque o dono dela aqui é o Francisco Borges Simas, filho de Cláudio Diniz Simas, que foi condenado em 1999 por improbidade administrativa na época do David Capistrano, no governo paulista ali da prefeitura de Santos, o cara que ficou na virada do milênio ali sendo o prefeito da cidade naquela época. E esse Simas era dono da agência Sempre Propaganda, já naquela época envolvido com essa questão de marketing e tudo mais, né? Como era de se esperar, as agências negaram aí vínculos com atos de corrupção do passado e etc. aí, né? Pois bem, só que isso aqui ajuda a corroborar a nossa percepção de que o governo Lula não tá nem aí para a lucratividade da empresa, para a viabilidade, para a estabilidade dela. É claro que não. Ele quer apenas fazer o que ele fez no passado, repetir os problemas do passado através desse negócio de agência de publicidade e através dos Correios. Meu amigo, é um repeteco do que aconteceu lá atrás. Seria um escândalo muito grande se a gente vivesse num país sério, obviamente. Mas isso aqui, como eu gosto de dizer, é o Brasil, que é qualquer coisa menos um país sério, né? Olha aí, meu amigo, para surpresa de absolutamente ninguém, o governo federal registrou um déficit absurdo de 31,7 bilhões de reais apenas no mês de fevereiro. Resultado primário. Isso aqui é resultado primário. Não tem pagamento de juros da dívida, serviço da dívida nessa história aqui não. Isso é o valor primário, antes desses outros gastos que existem de fato, fazem a dívida pública subir, mas que não são considerados nesse resultado aqui. Ah, mas isso é uma melhora na comparação com o resultado
de 2024, de fevereiro de 2024, porque o rombo foi de 58 bilhões, então tá melhorando, o governo tá evoluindo, certo? Certo? É claro que não, é evidente que não, porque tem uma pegadinha nessa história. Do que se trata? Do pagamento de precatórios que foi feito lá atrás de forma extraordinária e que puxou o resultado para baixo ainda mais. Já estava ruim, ficou ainda pior. Ou seja, tirando esse evento completamente atípico e forçado, nós temos um resultado pior do que o do ano passado, mostrando uma deterioração fiscal constante e crescente que vai arrastar o Brasil, é claro, como bem sabemos, para o buraco. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Que situação, né, meu amigo? Olha a situação em que nós estamos. Dá uma olhada aqui na comparação dos meses de fevereiro. Desde o governo Lula, o primeiro governo dele ali, o último ano do mandato, do segundo mandato, né? Do Lula, na verdade, não é do primeiro, até agora. E veja o nível de deterioração das contas públicas brasileiras. Isso aqui é importante frisar. De maneira geral, a dívida tem aumentado, o déficit, o rombo tem aumentado ano após ano. Veja que lá nos primórdios, na época do boom das commodities, o Brasil chegou a ter um superávitzinho pequenininho que foi prontamente revertido no governo Dilma Rousseff no decorrer desse governo, até chegarmos nessa época da crise econômica, que fez com que, de fato, o rombo fosse ainda maior. Estes valores aqui não estão atualizados, então são valores da época, não foram trazidos a valor presente. Então leve isso em consideração na comparação. Mas veja, por exemplo, que o rombo para o mês de fevereiro de 2024, né, que tá aqui, eu vou tirar minha cara aqui só para a gente ver esse rombo, né? Tá aqui o rombo de fevereiro de 2024, foi de quase 60 bilhões de reais no ano passado. É uma coisa completamente atípica, conforme eu falei, né? Mas mesmo 2023 já tinha sido um resultado terrível, olha isso. Deve ter mais ou menos aqui uns 40 bilhões de reais de déficit, lembrando, valores da época, não são valores corrigidos. Então, o resultado no governo Lula é sistematicamente muito ruim. Olha, está muito acima da média do rombo na época do governo Bolsonaro. E sim, todos os 4 meses de fevereiro do governo Bolsonaro foram deficitários. Agora, é importante frisar que esse mês, ok, fevereiro de 2020 ainda não podemos considerar pandemia de fato, mas esse fevereiro de 2021, sim. Então, meio que não dá para levar isso aqui em consideração. E na média, você pode ver também que o déficit durante o governo Bolsonaro foi menor do que no governo Dilma Rousseff, melhor dizendo, né? Voltando com minha cara feia aqui. Pois bem, veja então a deterioração econômica que se abate sobre o país de maneira geral. Agora, na comparação com o ano anterior, a gente tem que entender o que realmente pesou nessa história. Eu trouxe aqui uma notícia lá de março, final de março de 2024, um ano atrás, com o resultado, a análise do resultado fiscal do governo referente a fevereiro daquele ano. E olha, 58,4 bilhões. Reforço, estamos diante aqui, né, de um resultado sem correção. Aqui é só o arredondamento, provavelmente, do valor, mas sem correção. É o valor por inteiro aqui, né? Que eu saí da imagem aqui. Pois bem, agora, olha só. A comparação, levando em consideração o que é mais importante, que são os fatores atípicos. Então, o pessoal do Tesouro Nacional, o Rogério Ceron, que é o secretário, era secretário na época, continua sendo, ele fala a respeito do grande problema aqui dessa história, que é a questão dos precatórios, que foram pagos em uma quantidade absurda, né? 30 bilhões de reais de antecipação de pagamento de precatórios. Então eles pagaram antecipado, podiam ter diluído isso de maneira geral, e ele falou que isso aqui é um impacto que aconteceu e que não iria se repetir porque eles quitaram completamente essa conta, 30 bilhões de reais, então, nesse resultado. Ou seja, se o resultado foi negativo, 58 bilhões de reais, o rombo foi nesse patamar,
Se tirarmos 30 bilhões de reais, dá 28 bilhões de reais em fevereiro do ano passado, tirando esse fator atípico exclusivo daquele mês. Ou seja, o rombo deste ano foi maior do que do ano passado na prática. Pois é, meu amigo. Ok, que nós podemos dizer, podemos argumentar, que se a gente corrigir isso pela inflação, o rombo do ano passado ficaria maior. Ou parecido, não faz tanta diferença assim. Essa é a verdade, os valores estão muito próximos, o resultado fiscal está muito próximo. Isso, com o governo aumentando impostos, igual aumentou pra caramba no decorrer do ano passado, isso com o governo cortando gastos, supostamente como ele cortou, tirou ali do Bolsa Família e tudo mais, e isso com o governo sem o orçamento aprovado, tendo que restringir uma série de gastos. Ainda assim, o resultado está mais ou menos parecido com o do ano passado, se a gente desconsiderar o fator precatórios. Ou seja, a tendência é que no decorrer do ano, conforme fatores de receita atípicos que aconteceram em 2024 não se repetirem neste ano, que provavelmente não vão se repetir, nós veremos um cenário de deterioração econômica acontecendo no Brasil. Aí, meu amigo, você sabe para onde que esse barco vai, né? Para a cachoeira, para afundar por completo. É uma situação bastante ruim de fato aqui, embora, né, o pessoal comemore. Fale aqui que não, melhorou pra caramba o resultado aqui, né? 48,3% de queda real, considerando a inflação, melhorou pra caramba. Tá luxo agora, né? Tá top. Até porque o governo tá com um superávit de 53 bilhões de reais no primeiro bimestre, porque houve uma arrecadação recorde no mês de janeiro, que é outra falcatrua também que eu já expliquei aqui no canal em outro vídeo, que eu vou deixar relacionado no final desse para você assistir e se situar nesse assunto. O fato é que nada mudou em matéria fiscal. Isso aqui é a síntese do maior problema que nós temos hoje no Brasil, que é justamente a falta de confiança na intenção do governo Lula de melhorar o resultado fiscal no Brasil. Não há uma tendência de queda no rombo, no déficit, não há uma tendência de melhora nas contas públicas, no equilíbrio, no balanço. O governo nem precisava apresentar superávit nesse momento para convencer o mercado, ele precisava apresentar um resultado positivo, um resultado melhor, um resultado que demonstrasse que de fato há um interesse, há um investimento em tempo, em esforços, em recursos para tornar as contas públicas mais equilibradas. Isso não existe na prática, o governo não está nem aí para absolutamente nada, e é por isso que estamos vendo o mesmo filme se repetindo. A dívida pública brasileira vai disparar, o real vai continuar perdendo o valor, os preços vão continuar subindo, porque no fim das contas isso é mais dinheiro circulando na economia sem uma contrapartida da produção, e aí a economia brasileira vai para o saco ainda mais rápido. Meu amigo, se o Lula esperava ter tempos fáceis no Banco Central, indicando meu xará Gabriel Galípolo para o lugar do Campos Neto, enchendo de petistas as cadeiras de diretoria do banco, do Copom e etc., não tá dando muito certo, meu amigo. As coisas estão saindo do controle, pelo menos do que o Lula gostaria, porque o Banco Central mandou a real, elevou a projeção de inflação e falou que a meta provavelmente vai ser estourada neste ano e a inflação vai continuar elevada no final de 2026 ainda. Então é uma janela de alta de inflação muito grande, que é explicada aqui por incertezas na política econômica e na política comercial, puxando um pouquinho para fora do país, lá nos Estados Unidos, né? Para dar uma aliviada para o governo, mas tem aqui uma cutucada no governo de fato, que se torna uma cutucada ainda maior quando o Gabriel Galípolo primeiro contraria o Fernando Haddad, falando que ele que foi protagonista para subir os juros, foi decisão dele e ele que trabalhou nesse sentido com convicção, também dando uma cutucada na questão do empréstimo consignado CLT, que pode ter um impacto forte na inflação, e falando que o Banco Central não levou isso em consideração ainda, e termina cutucando o senhor Geraldo Alckmin, falando que esse negócio de tirar os alimentos da inflação não dialoga com o Banco Central. Pois é, o cara saiu batendo na cara do ministério, do gabinete ministerial todo,
do Lula. Gabriel Galípolo está mais corajoso do que eu esperava. Vamos então conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar um pouco mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então qual que é a nova projeção de inflação do Banco Central? Elevaram as suas estimativas, fizeram elas ficarem mais salgadas de maneira geral. Então, para o Banco Central, a chance de que a inflação fique acima dos 4,5% este ano, que é o teto da meta, subiu de 50%, que já era muita coisa, né? Uma cara ou coroa para a inflação chegar a estourar o teto da meta, subiu para 70%. Ou seja, meu amigo, né? Realmente a chance de que o Banco Central não consiga manter a inflação controlada dentro do patamar esperado, então essa chance é muito alta. Sendo que a chance de ficar abaixo de 1,5% foi reduzida para zero. Não há essa possibilidade, obviamente, né? Então, a possibilidade de estouro para 2026 subiu um pouquinho também, mas não está nada assim exorbitante ainda, pelo menos. Só que a expectativa para o terceiro trimestre de 2026 é de 3,9%, que é uma inflação bem acima do centro da meta, que é 3%, e perigosamente próxima do teto, que é 4,5%. Só que para 2025, a estimativa mesmo mais realista do Banco Central é 5,1% de inflação, que é um patamar muito elevado, com certeza representa um estouro de mais de 10% do quanto a inflação poderia subir nesse ano, no pior dos cenários, que seriam os 4,5%. É um descontrole considerável da questão inflacionária no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Sendo que a expectativa é de que nós terminemos aí com 5,6% o terceiro trimestre. Aliás, colocaram errado aqui acho que contaram errado aqui os números, né? Mas enfim, vamos chegar a ter 5,6% de inflação em algum momento deste ano, o que é um número muito expressivo. Aí o senhor Guilhem, que é diretor de política econômica do Banco Central, ele falou aqui dos problemas econômicos de fato aqui, né? Incerteza da política econômica, que é uma cutucada de leve no governo Lula, só que esse negócio de política comercial que ele falou aqui é mais referente às questões externas, né? Estados Unidos, tarifas e tudo mais. A verdade é que a prévia da inflação de março está muito elevada. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive, e sobre como isso aqui é um problema. Desacelerou em relação a fevereiro. Meu amigo, não há nada a se comemorar nesse sentido. Mas, como eu adiantei no início desse vídeo aqui, o mais interessante mesmo dessa história foi a reação do senhor Gabriel Galípolo, que a gente vai dar uma olhada agora. Pois bem, né? Meu xará Gabriel Galípolo foi ali a grande expectativa, como que ele vai conduzir a transição da gestão do Campos Neto, um excelente presidente de Banco Central, diga-se de passagem, ganhou uma tonelada de prêmios de melhor presidente de Banco Central do mundo, várias vezes, e o pessoal ficou, né, nessa expectativa, como que vai ser a transição da gestão dos dois. Gabriel Galípolo, um cara que fez parte do Ministério da Fazenda, inclusive, um cara que, indicação do Lula, e aí o que ele vai fazer? Bem, o Fernando Haddad tinha falado alguns dias atrás que a alta da taxa Selic foi culpa do Campos Neto, né? Foi uma decisão dele e não tinha como o Gabriel Galípolo fazer nada nesse sentido. Para tirar, é claro, a culpa do Lula nessa história, porque o pessoal vai cobrar o Lula, né? Fala, pô, você botou um cara ali que ficou subindo a taxa Selic, e aí? Só que o Gabriel Galípolo desdisse o Fernando Haddad e mandou a real, né? Falou o seguinte, que lá, né, isso aqui foi um protagonismo dele, né? Ele falou que já na última reunião com o Campos Neto, o Gabriel Galípolo, nesse clima de transição, já tinha tido protagonismo. Então ele já estava começando. E você se lembra, a última reunião aumentou um ponto percentual também na taxa Selic. Então o Gabriel Galípolo tem se mantido firme de forma constante de lá para cá. Então, de fato, ele mandou a real contradizendo o Fernando Haddad e falando que, batendo no peito, né? A decisão foi minha. Tinha sido minha lá atrás com o Campos Neto ainda no comando do Banco Central. Eu já tinha decidido isso lá atrás.
Decidi 2 vezes esse ano e vou decidir uma terceira esse ano se for necessário. E aí o Haddad deve ter ficado chupando o dedo nessa história, né? Aí o Gabriel Galípolo entrou também na conversa a respeito do consignado CLT. Você sabe, é uma montanha de dinheiro sendo despejada na economia, ao que tudo indica. Tem 4 milhões de pessoas fazendo solicitação, 4 ou 5 milhões de pessoas querendo empréstimo, e o Ministério da Fazenda especulando 120 bilhões de reais movimentados nessa história. É claro que o Ministério do Trabalho, né? Claro que o Ministério do Trabalho diz que 4 bilhões apenas vão ser novos empréstimos, o resto só consignado sendo remanejado de uma taxa para outra. E o Gabriel Galípolo citou esse ponto também. Inclusive, né, ele falou aqui que há uma dúvida do montante, de quanto vai ser o total e de quanto isso aqui vai representar a substituição de dívida velha por nova. Ou seja, não dá para saber o quanto que isso vai impactar na inflação. Só que ele não descartou essa possibilidade. Ele falou aqui que esse consignado privado pode gerar sensibilidade maior a movimentos de política monetária, né? Também há a questão aqui do saque aniversário, da mudança lá do saque aniversário, aqueles 12 bilhões de reais que foram liberados. Isso ele falou que já está sendo considerado pelo Banco Central. Agora o consignado não, ou seja, aqueles 5,1% que a gente viu no final desse ano, projetado de inflação pelo Banco Central, pode ser pior, a depender de como for para frente esse negócio do consignado CLT. Também cutucando o governo Lula, mostrando que o governo Lula está indo na contramão do que o Banco Central, majoritariamente com indicados do Lula, está fazendo. E aí sobrou até para o Geraldo Alckmin, que falou, né, que tem que mudar as regras da inflação, tirar energia, tirar alimentos. E aí o Gabriel Galípolo falou que está satisfeito com as regras atuais, falou que tirar esses preços não dialoga com o trabalho atual do Banco Central, né? E falou o seguinte, que vai manter isso de forma geral aí e tudo mais, até porque, né, ele defendeu aqui, falou, não, o Alckmin não está falando tanto do momento aqui, até porque, conforme eu citei no meu vídeo sobre o Alckmin, o núcleo da inflação está elevado de qualquer forma. Com alimentos, sem alimentos, a inflação está subindo. Então ele descartou completamente essa possibilidade, esse risco de mudar o cálculo da inflação para favorecer o governo Lula e deu uma cutucada também no Geraldo Alckmin nessa história, né? Então a gente percebe de maneira geral que todo esse discurso do Campos Neto e dos seus diretores ali no Banco Central vai muito de encontro ao que o governo Lula esperaria dele. Essa alta de juros bastante elevada e uma previsão de que a inflação vai continuar persistente por mais tempo, o que indica uma taxa Selic elevada por mais tempo, que é tudo que o Lula não gostaria de ter. E o Gabriel Galípolo foi adiante, foi além, criticou algumas coisas, ainda que de forma velada, ainda que de forma subentendida, com classe, com elegância, mas mandou a real. Não concorda com o que o governo Lula tem feito, com a condução que o governo Lula tem feito de vários temas, praticamente demonstrando que, na verdade, o governo está jogando contra todos os esforços que ele tem feito até o momento, né? Vou deixar um vídeo aqui recomendado sobre inflação para você continuar assistindo nesse tema aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.